Você está chegando nos 50, já passou de 50? Deixa eu falar uma coisa para você aqui em relação a desempenho sexual. Sabe qual é o segredo do desempenho sexual, da alta performance no desempenho sexual após 50? Eu vou te contar aqui. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem seu desempenho físico e mental após 50 anos em 8 vezes. Olha isso. Então, olha só. A gente sabe que o metabolismo, de um modo geral, ele começa a cair a partir dos 30. Você começa a ter mais dificuldade de perda de peso, você já não tem aquela explosão, vamos dizer assim, em relação à resposta muscular, a resposta de tolerância ao esforço máximo que você tinha ali aos 20, até desde a adolescência lá dos 15, 16. Por quê? Porque a testosterona vem caindo, no 16 e 18 ela dá um pico e a partir daí ela começa a cair. A partir dos 30 todo o metabolismo passa a ser reflexo dessa queda. Continua uma queda progressiva durante os 40, mas a partir dos 50 ela começa a despencar. E aí o que a gente faz? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, apesar dessa dificuldade, a gente tem medidas para frear essa queda e para melhorar o rendimento global do corpo. Não só em relação à testosterona, mas em relação ao funcionamento de todo o corpo, todo o organismo, tanto na parte física quanto na parte mental. Olha só, a gente sabe que após os 50 anos a gente tem uma tendência a ganhar, fazendo tudo certo, olha isso, a ganhar 800 gramas de massa gorda por ano, mesmo alimentando bem, mesmo não abusando do álcool, mesmo fazendo um exercício físico ali de modo quase que regular. Não é tão certo quanto deveria, mas também não é totalmente sedentário. Então, mesmo com esse padrão, a gente já vai ter uma tendência a 800 gramas por ano. Imagina isso ao longo de 5, 10, 20 anos. Muito acúmulo de peso, de massa gorda. Essa massa gorda vai gerar inflamação em todo o sistema circulatório, todo o sistema cardíaco, pulmonar, intestinal, cerebral e gênito-urinário, reprodutivo também. Todo o funcionamento dessas células vão estar comprometidos. Isso também vai impactar enquanto o corpo está funcionando durante o dia e enquanto o corpo está resetando durante a noite, que é o sono. Então, olha só, você chegou no fundo do poço, você está ali com a testo baixa, desanimado, muito ruim. Então, primeira medida, está no fundo do poço, para de cavar, pelo amor de Deus. Em vez de você estar tentando encontrar saída para baixo, olha para cima. Vamos, antes de começar a subir, vamos parar de descer. Esse é um conceito básico aqui de a gente ter um turnaround, vamos dizer assim, na nossa empresa chamada corpo, chamada mente. Como que a gente para de destruir a nossa testosterona? Vários pontos aqui importantes. Diminui o consumo de álcool. O álcool em excesso vai gerar calorias vazias, que você vai acumular em forma de massa gorda, vai gerar inflamação, vai gerar piora de tudo isso que a gente já comentou. Controle de peso, logicamente, vai estar direcionado a isso também, mas em relação à sua alimentação, em relação ao exercício físico, então fuja do sedentarismo. Para dizer que a gente não é mais sedentário, a gente precisa de, no mínimo, olha isso, 150 minutos de exercício físico em intensidade moderada durante a semana. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Outro ponto importante, cortar totalmente o tabagismo. O tabagismo gera uma inflamação mais potente ainda do que uma obesidade grau 1. É como se fosse uma obesidade grau 3 ali, inflamando, gerando células, despejos de células inflamatórias no corpo todo, na circulação do corpo todo, e acaba piorando o rendimento de todos os órgãos, inclusive da produção hormonal de testosterona. A alimentação, importantíssima. A gente precisa entrar em um padrão contínuo de distribuição dos 3 macros: 60% de carbo complexos, 20% de proteínas e 20% de gorduras, sim, gorduras insaturadas, as gorduras boas, peixes gordurosos, atum, sardinha, salmão, nozes, castanhas, tudo isso vai dar você gorduras boas que inclusive vão entrar na nossa fórmula mágica de composição da testosterona. Exatamente. Testosterona é feita também a partir do colesterol. Olha isso. E aí, o que mais?
Plásticos, evita contato com plásticos. A ingestão de microplásticos hoje é um problema muito sério. A gente tem lesões endoteliais, lesões no revestimento interno das artérias. A gente tem piora no funcionamento, inclusive da parte hormonal também. Dois tipos de plásticos, F-talatos e BPA, bisfenol A. Nossa, doutor, que nome estranho. É um nome muito comum. Depois você vê ali na composição do plástico das... como é que chama lá? Não vou nem falar a marca aqui, mas aqueles frasquinhos de plástico que a gente guarda comida. Então, ele é muito comum você ter ali na composição dele esses dois tipos de plástico. E esses plásticos vão influenciar em você ter uma produção menor de testosterona. Olha isso. E agora, tudo bem, você já parei de cavar. Agora, como é que eu vou subir? Para melhorar a produção de testosterona, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer exercício físico, ponto pacífico, tá? Para a musculatura começar a ser formada, começar a acumular, começar a gerar algum grau de hipertrofia e, mais importante do que tudo, gerar uma substituição desse padrão de gordura, padrão de massa gorda, em substituição agora ao acúmulo de massa magra. E aí massa magra a gente tem água, osso, músculo e pele, tá? Invertendo essa relação, se você tem mais massa magra, você vai ter mais produção de testosterona, tá? Outra coisa importante, flavonoides. Nossa, doutor, já ouvi esse nome, flavonoides é um negócio que tem no vinho. Tem no vinho, mas ele é muito pouco, ele tem mais na alimentação, inclusive. Vários vegetais, vários folhas conseguem oferecer para você flavonoide. Uva, sensacional, inclusive na casca da uva a gente tem uma concentração muito maior do que tem no vinho especificamente. E no alho e cebola, só para dar alguns exemplos aqui bem fáceis para vocês, tá? Vão gerar como se fossem umas fibras que vão ser incorporadas pelo intestino, vão ser circularem ali, umas microfibras que vão circular na toda a cadeia de entrega de energia para o sistema cardio e neurovascular. Vai melhorar, inclusive, a produção de testosterona no sistema gênito-urinário masculino, tá? Outra composição importante para formar testo, proteínas que a gente faz a ingestão e que a gente também estimula o acúmulo pela continuidade no exercício físico, tá? Gorduras boas, já falei, colesterol entra na composição da fórmula mágica ali da testosterona, tá? Gorduras boas, peixe, castanhas, nozes, tudo isso vai ser fundamental para você formar o seu bloco de muro que vai fazer a molécula da testosterona. Mais dois componentes importantíssimos, magnésio também vai ser importante na formação dessa testosterona. Onde tem isso na alimentação? Brócolis e espinafre, olha só, duas dicas importantes. E o nosso zinco também. Nossa, doutor, zinco, mas zinco não é um metal? É um metal. Só que ele, na forma de disponibilidade para alimentação, a gente tem dois pontos interessantes. No feijão e na ostra, que é o alimento que mais tem zinco na face da terra. Então, você comendo bastante ostra, você vai gerar de uma forma indireta formação de testosterona. Por isso que dizem até que a ostra estimula ali a produção de testosterona, estimula a libido, estimula a você ter mais desejo sexual por conta disso. Ela vai entrar na fórmula básica de composição da nossa testosterona, tá? Mas não é só isso, gente. A gente tem também dois fatores importantíssimos que entram nessa equação. Fator número 1, sono. Durante o sono, a gente tem na fase mais profunda, na fase REM do sono, a gente tem a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que vai fazer a reparação de todas as moléculas, de todas as camadas de revestimento, de todas as células. Também das células genitais, das células do testículo, das células que vão fazer a espermatogênese. E a própria testosterona também é secretada nessa fase mais profunda do sono. Então, sono de qualidade e de quantidade ideal, importantíssimo para a gente manter um equilíbrio entre a parte hormonal, tanto de funcionamento do corpo todo, como funcionamento de espermatogênese, quanto produção de testosterona, tá? Um outro ponto importantíssimo nosso aqui, serotonina. Serotonina é um neurotransmissor. Como é que a gente vai... Nossa, doutor, mas eu vou tomar serotonina? Não, você não vai tomar, você vai hackear seu cérebro para que ele libere essa serotonina na sinapse, ali na fenda, no espaço entre um neurônio e outro, precisa passar serotonina de um lado para outro. Como é que a gente faz isso?
com a sensação de gratidão, com a sensação de conforto, de que você fique feliz à medida que... Como é que eu fico feliz? Nossa, tão difícil isso. Começa pequeno. Trace pequenas metas novas do que você já está fazendo, logicamente, que sejam alcançáveis. Eu vou sair para caminhar 15 minutos por dia, todo dia. Eu vou subir 3 andares de escada no meu trabalho, no meu apartamento, e eu vou conseguir fazer isso com frequência. Então você vai ficando satisfeito com as pequenas metas que você estipulou e que você começou a cumprir. Você vai aumentando essas metas ao longo dos dias, ao longo dos meses, e aí você vai tendo benefícios agregados. Você vai diminuir a quantidade de massa gorda, você vai melhorar a hidratação, você vai ter mais sede, você vai tomar mais água, você vai evitar de comer besteira, você vai fumar cada vez menos. Isso vai gerar um ciclo vicioso que vai gerar produção de serotonina no seu cérebro e você vai sentir uma sensação de gratidão, uma sensação de alta produtividade, mais ainda, inclusive na parte sexual. Ok? Agora compartilha esse conteúdo com aquele amigo que está precisando entender mais a respeito de desempenho sexual a partir de 50 anos e aproveita, já me segue por aqui.